Queria avisar vocês que essa edição da Saúde e Espiritualidade, fala sobre bioética espírita, ela tem, dentro dos artigos dela, as palestras e os conteúdos que a gente vai levar nessa mesa. Então, é um volume que foi solicitado, né, pela doutora Marlene. Ela estava levando essa ideia, né, quando ela desencarnou, e foi feito com muito carinho. Então, eu acho que é interessante quem tiver interesse no assunto, obviamente vocês estão aqui hoje, vale a pena levar a revista para casa, tá? Bom, a gente vai falar rapidamente sobre ética e moral. E eu vou dizer para vocês que eu usei essas duas palavras durante muito tempo na minha vida sem saber a diferença entre elas. E aí, um certo dia me pediram para fazer uma palestra sobre o assunto, eu fui obrigado a estudar e eu entendi uma coisa que é o que eu vou contar para vocês, o que eu entendi. Tá? Eu acho que está certo, vamos ver. Bom, se você for procurar a palavra ética no dicionário, tem uma definição filosófica que diz o seguinte, que ética é a disciplina que procura determinar a finalidade da vida humana e os meios de alcançar essa finalidade, preconizando juízos de valor que permitem distinguir entre o bem e o mal. Eu fiquei bastante assustado com essa definição, porque disciplina que procura determinar a finalidade da vida humana, eu achei bastante ambicioso esse objetivo. Depois, procurando em artigos, a gente achou em Clotet, dizendo o seguinte, que a ética tem por objetivo facilitar a realização das pessoas, que o ser humano chegue a realizar-se a si mesmo como tal, isso é, como pessoa. A ética se ocupa e pretende a perfeição do ser humano. Essa é mais pretensiosa ainda, mas isso dá uma dimensão interessante para o conceito de ética. A ética não é só dizer o que pode e o que não pode. A ética é você procurar entender o ser humano, a sua potencialidade e auxiliá-lo a encontrar essa perfeição, essa evolução. No dicionário ainda, a palavra tem como definição princípios morais porque um indivíduo rege a sua conduta pessoal ou profissional. E aí entra o código deontológico. O código deontológico é esse conceito aplicado à profissão. Então, existe um código deontológico para o médico, para o dentista, para todas as profissões. Então, está envolvido, essa questão está envolvida com o que pode e o que não pode também, o que gera um pouquinho de confusão e uma certa angústia também para a gente quando está estudando o assunto. Então, a deontologia é o estudo dos deveres especiais de uma situação, particularmente dos deveres e direitos das diversas profissões. Vem do grego dever, deontos. Muito bem. E ética, no dicionário, ainda diz que é a ciência da moral. Bom, é interessante isso, porque é a parte da ciência que estuda a moral. Então, aqui é o primeiro vislumbre assim, da diferença entre as duas coisas. Então, Paul Singer, que é considerado um dos mais importantes bioeticistas do mundo, apesar dele ser que tem algumas ideias assim, que a gente não concorda, principalmente com relação à vida, ao aborto, etc. Ele é um utilitarista. Ele diz que o estudo sistemático da argumentação sobre como nós devemos agir. Então seria a parte da filosofia moral, seria a ética. A etimologia da palavra, quer dizer, a origem da palavra ética, vem do termo grego etiquê. Não sei se é assim que se pronuncia, tem que perguntar para o Haroldo. E tem duas origens possíveis, Tem a palavra ethos com um E curto, pronunciada com um E curto, que significa costume. E a mesma palavra ethos com um E pronunciado longo e que significa propriedade do caráter ou modo de ser. Então veja que aqui a mesma palavra pronunciada diferente traz duas definições diferentes. Com E curto, costume, o que nós vamos ver lá na frente, que é igual a moral, e com o E longo, que já é um conceito mais complexo, que diz do caráter ou do modo de ser.
E aí é o que nós vamos ver que ficou mais associado ao termo ética, né? Mas vamos ligar esse termo também àquela questão da ciência da moral, como definiu Paul Singer, né? Bem, então a primeira forma com E curto significa moral, né? Foi para a tradução latina, né? Da palavra moral, porque em latim moral significa costume, então viraram sinônimos. E a segunda, que de alguma forma orienta a utilização que nós damos para a palavra ética. Então a ética é a investigação geral sobre aquilo que é bom, né? Então a gente tirou esse conceito do Moore. Tá ficando fácil, não? Cada vez pior, né? Pois é, vamos em frente. Então, o que é moral? A gente já falou o que é ética, apesar que, eu não sei se vocês entenderam, eu não entendi o que eu expliquei. E agora nós vamos falar de moral, né? A definição filosófica de moral. Então, lá no dicionário você vai encontrar que é o domínio da filosofia que se ocupa dos problemas relativos à conduta do homem na sua vida pessoal e social. Vocês percebem como as coisas elas se interpõem? Por isso que é tão confuso, por isso que a gente fica sem saber direito o que é uma coisa e o que é a outra, né? No dicionário, a moral significa teoria geralmente considerada normativa, ou seja, é uma norma estabelecida pela sociedade do dever e do bem. É o que você pode e o que você deve fazer, né? Ou pelo menos é o que é aceito pela sociedade do que você pode e o que você deve fazer, né? Então, é o tratado sobre o bem e o mal, tá certo? Bom, etimologicamente, como a gente já falou, o termo vem do latim morale, né, que é costume, que é o mesmo significado do ethique com o E curto, pronunciado com o E curto, né? Beleza, então vamos começar a tentar dissecar esse cadáver aqui, porque está meio confuso o negócio, né? A diferença entre ética e moral. Então, num contexto filosófico, a ética seria a ciência da moral, ou aquela que estuda os valores morais que orientam o comportamento humano em sociedade. Então, já está começando a ficar melhor. Por quê? O que é a moral? A moral são os costumes do povo. E o que é a ética? A ética é a ciência que estuda esse comportamento. Portanto, você pode ter uma coisa moralmente aceita e eticamente inviável, né? Porque a ética, ela vai descobrir a maneira como aquele povo se comporta, o que ele considera certo ou errado, e ela vai tentar traduzir isso como uma coisa correta ou não, de acordo com o estudo científico que ela faz. Lembra que eu falei que a ética busca o desenvolvimento do ser humano, né? Veicular o ser humano para ele atingir a sua evolução? Pois bem, se eu tenho uma ciência que estuda a moral e essa ciência quer que o ser humano evolua, né? Então ela quer o bem comum. A ética, ela quer o bem comum. Ela estuda dentro do que é considerado certo ou errado em determinada sociedade, que é a moral, ela estuda o que é viável e o que não é viável para o bem comum. E isso para mim foi um divisor de águas. Porque eu posso ter alguma situação que é considerada moralmente válida, por exemplo, né, a descriminalização do aborto, ou o aborto ser considerado moral. Ele pode ser moral, mas ele nunca vai ser ético. Por quê? Porque um indivíduo está sendo prejudicado ali naquele processo, que é o feto. Ninguém está pensando no bem dele. Então, se alguém é prejudicado na cadeia do que é considerado certo moralmente, isso não é ético, apesar de ser moral. Está melhorando? Vocês são meus amigos mesmo. Então, continuando no contexto filosófico, moral são os costumes e regras, tabus, convenções estabelecidas por uma determinada sociedade em um determinado período de tempo. Isso é extremamente importante para a gente entender que a moral, ela é mutável e ela é dependente da cultura, do lugar e do tempo. Então, uma mesma sociedade, ela pode mudar os seus conceitos morais ao longo do tempo, dependendo do que ela vai considerando que é certo ou que é errado. A nossa própria sociedade tem mudado bastante. A sociedade americana tem mudado bastante. Apesar da gente ainda ver
a questão racial lá muito forte, né, ainda uma ferida exposta, eles elegeram um presidente negro. Então as coisas estão mudando, né? Então isso mostra a evolução moral, né, que teoricamente é pautada pelo estudo ético. E a ética vai apontando para aquela sociedade o melhor caminho para o bem comum, né? Então a ética seria uma reflexão sobre a moral, né? Diante daquela questão moral, eu vou me debruçar sobre o que é considerado certo ou errado naquela sociedade e vou discutir isso cientificamente, né? Para saber se aquele caminho é um caminho válido ou não. E a moral é o que orienta os cidadãos, né, sobre o que é certo e o que é errado. Hoje de manhã eu falei do efeito manada, e isso vale aqui também. Então, se todo mundo acha que é legal, você vai atrás, mesmo sentindo que não é, né? Então é nessa hora que nós somos chamados, a nossa consciência nos chama a tomarmos posição, quando a moral diz uma coisa e a sua ética diz outra. Então a moral social aceita determinado comportamento, mas você sabe que aquele comportamento é errado porque ele não gera o bem comum. Então você sabe que aquilo não é ético, mas você cede à questão moral. Então socialmente você aceita, se comporta daquela maneira, mas depois não consegue dormir à noite, porque a sua consciência fica te atormentando, porque você não devia ter feito aquilo, né? Uma e outra, tanto ética quanto moral, vão guiar a conduta humana. Entretanto, enquanto a moral incorpora as regras que são estabelecidas pela própria sociedade, a ética é a parte da filosofia que estuda a moral, reflete sobre as suas regras, podendo inclusive contestá-las, né? Que é o que acontece geralmente. Então, eu vou trazer alguns exemplos práticos para a gente tentar entender melhor o que isso significa. Nem sempre o que é moral é certo ou ético. Bom, tem um exemplo muito clássico e evidente, que é a escravidão. A escravidão, ela foi aceita por várias culturas, vários países, durante muito tempo, e ela era moralmente aceita. As famílias, elas tinham a possibilidade de ter seres humanos como objetos, né, que deviam se submeter aos seus desejos, às suas vontades. E isso daí nunca foi ético, mas foi moral, por um tempo, né? Pessoas de moral tinham escravos, né, consideradas pessoas bem estabelecidas socialmente. Tem o caso da Rosa Parks, né, que é de 1955, que ficou famoso, né? Ela, na época do racismo mais forte lá nos Estados Unidos, ela pegou um ônibus, estava voltando do trabalho, e tinha lugares nesse ônibus que não podiam sentar, os negros não podiam sentar, só para brancos. O ônibus estava vazio, não tinha nenhum banco ocupado por brancos, e todos os bancos de pretos, né, de negros, estavam ocupados. O que ela fez? Ela sentou num banco que ela não podia sentar. O motorista chamou ela, a atenção dela, ela não quis levantar, e ela foi presa e fichada, né, pela desobediência moral dela, de não se conformar, dela não poder sentar num banco só pela cor da pele dela, né? A Rosa Parks, ela virou um ícone nos Estados Unidos, né? Tem até selo dela. Por quê? Porque ela mostrou de uma maneira ética que a moral estava errada, né? Através de um comportamento de desobediência moral. Tá certo? Todos os grandes revolucionários, Mahatma Gandhi pregou isso, a desobediência moral, né? De uma maneira pacífica, mas ele se recusa a se comportar de uma maneira errada. Então nem porque é aceito eu vou fazer, não é porque é aceito eu vou fazer. Não é porque é viável, que é possível que eu vou fazer. Eu vou fazer só o que eu considero certo, né? Tem essa outra história que me ajudou também a entender essa diferença, é a história do profeta, né? Conta a lenda que o profeta Maomé estava sentado à beira do caminho e de repente passou uma pessoa bastante esbaforida lá, preocupada, e falou assim: profeta, tem duas pessoas me perseguindo, eles querem me matar. O senhor pode me ajudar? E aí o profeta falou: siga o seu caminho, meu filho, siga o seu caminho. E ele saiu correndo. Aí o profeta estava sentado na margem direita da estrada, ele atravessou e sentou na margem esquerda. Daqui a pouquinho chegaram os dois perseguidores e falaram: profeta, eles sabiam que o profeta era uma pessoa de moral ilibada,
e que ele não iria mentir. E chegaram para ele: profeta, o senhor viu passar aqui um rapaz correndo? Ele falou: desde que estou sentado nesse lugar na estrada, não vi nenhuma pessoa passar. Né? E aí eles foram para o outro caminho. Então a pergunta que a gente faz é a seguinte, né? O profeta, ele foi moral ou foi imoral? Né? O que a moralidade exigia dele? Que ele não mentisse. Ele não mentiu. Mas o que a ética exigia dele? Que ele não colaborasse para a morte de um indivíduo, porque a ética pede o bem comum. Então ele conseguiu ser ético e moral. Devia ser brasileiro ele. Né? Então, o que não dá para discutir é que ele foi ético. Né? Você pode até achar que ele não foi moral, porque ele não seguiu as regras morais. Tá? Mas, se você segue as regras morais sem refletir antes, você não está sendo ético. Né? Então, quando instituições governamentais aprovam uma resolução permitindo o aborto, elas estão tornando o ato legal. Né? E estão tornando o ato legal, estão tornando o ato moral. Mas elas não estão tornando o ato ético. Né? Por quê? Porque nem todos estão sendo beneficiados. Então cabe à ética a reflexão dos conceitos morais vigentes, trazendo à sociedade as regras aceitas como boas, desejáveis e corretas a todas as pessoas. Diante da velocidade com que as conquistas tecnológicas ocorrem, nem sempre a gente tem tempo de meditar. Então, às vezes, o conceito moral ele se adianta por uma imposição de algum grupo, geralmente os grupos de mídia ou os formadores de opinião. E a gente não tem tempo de refletir se isso é eticamente correto ou não. Por isso, a gente tem a obrigação de refletir antes de agir. Né? Existe um descompasso entre o aparecimento das questões e o estabelecimento das regras morais. Um grande exemplo é o uso de células-tronco embrionária. Antes da gente conseguir tomar uma posição como sociedade, já ficou definido que as células-tronco embrionárias não iam dar em lugar nenhum, acabaram as pesquisas e acabou o problema. Mas a gente não tinha ainda chegado a uma decisão, socialmente falando. Né? Mas a gente tem que ficar atento, porque o possível nem sempre é desejável, e o desejável nem sempre é possível. Então a gente está vivendo hoje alguns pontos polêmicos. Né? Quais são as polêmicas que a gente está vivendo hoje? O aborto, a utilização das células embrionárias, que eu acabei de citar, manipulação genética de embriões, eutanásia, suicídio assistido e distanásia. O que essas questões têm em comum, na verdade, será que tem alguma coisa em comum? Será que existe uma maneira única da gente resolver todos esses problemas ao mesmo tempo? Na minha opinião, sim. O problema de todas essas questões é que a gente não sabe o que é vida. Não é? Então, se a gente não sabe o que é vida, isso não é definido biologicamente, então a gente não sabe quando ela começa nem quando ela termina, a gente tem essa flexibilidade de conceitos de questionar o aborto ou a eutanásia. Tá? Então, eu trouxe aqui só um dos autores, né, Mayr, que é um dos mais importantes da biologia, falando que a vida não pode ser definida, apenas o processo da vida, através de uma série de elementos, né, que fazem parte desse processo que ele definiu, né, que seria organização, nutrição, crescimento, reprodução e etc. Um livro bastante interessante que questiona isso, que é Vida, da Lynn Margulis. Também eu busquei esse livro achando que ele traria uma resposta, e ela não traz a resposta, mas ela diz assim, que uma definição última de vida seria como beijar o próprio cotovelo ou revirar os olhos para enxergar o próprio nervo óptico. Né? Eu não recomendo que você tente nem uma coisa nem a outra, mas de qualquer jeito eu posso adiantar para você que é impossível. Né? A não ser que você tenha uma língua de cobra. Você não vai conseguir, você pode até conseguir lamber o seu cotovelo, mas não beijar. Então, o que está acontecendo aqui? Está acontecendo que a visão materialista da biologia não consegue definir vida. Por quê? Porque a vida não é material. Né? Então, uma das frases que eu tirei desse livro da Lynn Margulis também, que eu acho que ela chegou muito perto de definir vida, é isso aqui. A vida são ilhas de ordem em um oceano de caos. É exatamente isso, né? A ordem imposta pela inteligência, pelo observador da mecânica quântica, né? É um conceito de ordem, que é o que os físicos chamam de entropia negativa. Então, a gente traz uma proposta espiritualista, só pelo fato da gente trocar o paradigma, a gente já consegue dar a definição.
Então a gente elaborou essa definição lá na AME Santos, né? Já faz algum tempo, quando eu estava escrevendo o Reencarnação como Lei Biológica. E a conclusão que a gente chegou lá é essa: a vida é um fator inteligente não material, organizador ou entrópico negativo, perene e capaz de associar-se a elementos materiais como uma das maneiras de evoluir em suas capacidades e complexidades. Então a gente conclui que a questão da definição é só uma questão de paradigma, né? A mudança de paradigma. E essa mudança de paradigma está em curso. A gente está observando isso aqui nesse congresso, está mais evidente do que nunca, né? E essa mudança de paradigma redimensiona a moral e salvaguarda a vida em qualquer que seja a sua manifestação. Essa mudança de paradigma é fundamental para que a gente consiga um norte seguro, uma bússola segura, para que a nossa ética conduza a nossa moral, né? Então, o aborto, que é uma questão que está em discussão, a gente precisa falar muito sobre isso. Pesquisa com célula-tronco, né? Então o embriãozinho já tem que começar a estudar direito lá no útero, porque senão vão terminar com a vida dele dizendo que ele não é um ser, né? Que ele não é um indivíduo, né? Eutanásia. Então, para aqueles que acham que a vida termina com a morte do corpo físico, a eutanásia é justificável, mas no nosso paradigma já não, né? O suicídio assistido, que é uma grande diferença entre eutanásia e suicídio assistido, e a gente tem visto algumas situações em que isso é colocado de uma maneira tão evidente que aquela história que eu falei hoje de manhã, né, o rei está nu e ninguém está vendo, porque a gente pegar uma paciente como a Terra Schiavo, a Eluana Englaro, a italiana, que não usam droga vasoativa nem nada, a única coisa que elas precisavam era alguém que colocasse comida na gastrostomia delas, que desse água para elas, que mantivesse a higiene delas, e falaram que fizeram eutanásia com elas. Na verdade, eles pararam de dar água e comida para elas. Isso, para mim, é suicídio e com requintes de crueldade, né? Você pegar uma pessoa que depende de você, então é a grande diferença que às vezes as pessoas não se percebem, né, entre cuidar e tratar. Se você tem um filho em casa, uma criança pequena, e você troca a fralda dele, dá mamadeira e mantém ele aquecido, você não está tratando ele, você está cuidando ele. Então uma pessoa que está numa situação dessa, ela não precisa de tratamento médico, mas ela precisa de cuidado, como qualquer outro ser humano. Então eu interromper o cuidado, para mim não é eutanásia, é homicídio por abandono. E isso é cruel demais, né? A distanásia, que é o outro extremo do problema, né? Que é aquela obstinação terapêutica, e que eu não deixo a pessoa morrer, né? Eu não permito que ela desencarne, e isso prolonga assim o sofrimento dela e da família, que é uma coisa que a gente precisa discutir. E o uso das células, tronco, né? Que foi utilizado de uma maneira tão vil aí pela mídia, né? Dando falsas esperanças para os paraplégicos e tetraplégicos, né? Então, diante dessas possibilidades invadindo o nosso cotidiano, muitas vezes assumir uma postura ética pode parecer uma atitude retrógrada de radicalismo. Eu lembro muito bem que quando eu fiz palestra na época, né, da lei de biossegurança, sendo contra o uso de células tronco embrionária, nossa, o pessoal olhava para a minha cara falando que isso era radicalismo religioso. Muita gente do movimento espírita criticou e falou: isso daí você é retrógrado, a gente não pode agir como a igreja, ou como outras religiões, que usa o religiosismo e tal. Gente, não é uma questão de religião, isso é uma questão de ética. É como eu tenho que me postar diante do que eu acredito, não é? Eu sei que o embrião, ele é um ser vivo. Eu sei disso. Então eu não posso menosprezar essa vida, seja por qual for o argumento que a gente for utilizar, né? Então, eu quero trazer para encerrar essa questão que eu acho que resume tudo isso que eu quis falar para vocês. A covardia coloca a questão: é seguro fazer isso? O comodismo coloca a questão: é popular fazer isso? A etiqueta coloca a questão: é elegante fazer isso? Mas a consciência coloca a questão: é correto fazer isso? Então, chega um momento em que nós temos que tomar uma posição que não é segura, não é popular e não é elegante. Mas nós temos que tomar essa posição, porque a nossa consciência nos diz que é a atitude correta. Martin Luther King. Isso é para a gente pensar. Porque se a gente for espírita só para acompanhar o efeito manada e dizer que você é para frentex
e que a sua forma e a sua filosofia de vida aceita a modernidade, então você está num caminho muito errado. Porque o Espiritismo não está na direção da modernidade vulgar. Ele está na direção do que é certo, do que é correto. E ou a gente assume isso, ou é melhor não falar nada. Oxalá, se a ética do terceiro milênio, aquela ditada por seja ditada pelas nossas consciências, e não pelas nossas conveniências. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Vocês não estão dormindo não, né? Não vou deixar. Para mim é um grande prazer estar aqui, junto com meu irmão Décio, mais ou menos replicando um pouco o que fazíamos na Unisanta, que ele dava a primeira aula, e a seguir eu fazia a continuidade do ensino. Na época ele ia embora para Itanhaém para atender os pacientes lá, hoje ele não vai poder ir, né? Vai ter que ficar aí. Então é um prazer muito grande estar aqui com vocês. Esse afresco aí é do Rafael, é denominado a Escola de Atenas. Lá no centro do afresco a gente vê Platão e Aristóteles está segurando o livro da ética dele. Nós vamos falar aqui hoje de ética, educação, escola. Na verdade, a educação médica e os desafios da bioética. Esse é o nosso discurso aqui hoje. A ética médica, na verdade, ela já é discutida até mesmo antes de Cristo. 300 anos antes de Cristo, o mestre Ayurveda, no livro da medicina ayurvédica, coloca lá, dentre os seus códigos, para o estudante, ao entrar na casa do paciente, você deve dedicar suas palavras, a mente e os sentidos para fazer o bem ao paciente. Hipócrates, aquele que nós que somos médicos, muitos de nós fizemos o juramento, no juramento dele ele coloca lá: em quantas casas entrar, falo-ei só para a utilidade dos doentes, abstendo-me de todo o mal voluntário. No nosso Código de Ética Médica, nos seus princípios fundamentais, nós temos lá o alvo de toda a atenção, o primeiro princípio, o alvo de toda a atenção do médico é a saúde do ser humano, em benefício da qual deverá agir com o máximo de zelo e o melhor da sua capacidade profissional. No quarto princípio, ainda está lá, às vezes a gente nem conhece, né? Jamais utilizará conhecimentos para causar sofrimento físico ou moral, para o extermínio do ser humano ou para permitir e acobertar tentativa contra a sua dignidade ou integridade. Está no nosso código lá que a gente tem que respeitar. A palavra bioética, assim, na origem da palavra, talvez pudesse ser entendida como a ética da vida. Foi cunhada, na verdade, em 1927, por Fritz Jaar, num artigo da revista Cosmos, onde ele colocou isso, a ética da vida, a bioética. A Potter, mais recentemente, na década de 60, no seu livro A Bioética, uma ponte para o futuro, ele conceitua a bioética como sendo a ponte entre a ciência e as humanidades. E propõe o termo bioética como uma forma de enfatizar os dois componentes mais importantes para se atingir uma nova sabedoria, tão desesperadamente necessária: conhecimento biológico e de valores humanos. Gilbert Ochoa, num conceito amplo de bioética, coloca lá: estudo interdisciplinar entre biologia, podemos até incluir aqui biofísica, medicina, filosofia, nas disciplinas da ética, da moral e da metafísica, que investiga todas as condições necessárias para uma administração responsável da vida humana, em geral, e da pessoa em particular. André Sponville, um filósofo francês, também da linha utilitarista materialista, coloca o conceito dele da bioética. Nada mais é do que os deveres do ser humano para com outro ser humano e de todos para com a humanidade. Parece que eu já ouvi essa história em algum outro lugar, né? Faça ao seu próximo o que você gostaria que fizesse a você mesmo. Há uma série de ocorrências históricas que deram um impulso ao estudo da bioética, assim, como
uma estrutura de filosofia. As atrocidades da Segunda Guerra, por exemplo, que levaram ao Tribunal de Nuremberg, que condicionaram a formação de um código de comportamento em pesquisa, o Código de Nuremberg. Se nós imaginarmos, não foi só a ocorrência de atrocidades e desrespeito aos direitos humanos que nos deram uma luz de importância para nós entendermos um pouco melhor e aplicarmos um pouco mais adequadamente a nossa ética à vida humana. Os desenvolvimentos tecnológicos também deram passos largos nessa direção. O Scribner, o Quinton e o Dillard desenvolveram um dispositivo, o shunt Scribner, que é um dispositivo que faz uma fístula arteriovenosa e possibilita fazer hemodiálise. Eles montaram o primeiro serviço de hemodiálise e atenderam pessoas com insuficiência renal crônica, como por exemplo o Clyde Shields, que tinha insuficiência renal crônica, e na época era igual assim, cara, logo você vai morrer. E ele conseguiu sobreviver 11 anos. O problema é que não tinha dispositivo para todo mundo. A revista Life, na década de 60, publicou um artigo intitulado "Eles decidem quem vive e quem morre", contando a história de um comitê que foi formado a partir dessa ocorrência do dispositivo do Scribner, para decidir quem é que ia receber a hemodiálise, baseado em princípios de qual é a contribuição da pessoa, qual é a personalidade, a contribuição atual, a contribuição futura, as condições financeiras, quem vai para a máquina, quem não vai. Hoje em dia a gente ainda vive essa realidade em muitos países. Por exemplo, quem vai para o leito da UTI? Nós não temos leitos de UTI disponíveis para todas as pessoas. E a gente precisa tomar essa decisão. Outro avanço da ciência que nos mostra a importância de a gente pensar na moral e na ética. Era muito fácil dar aula depois do DESH, como é muito fácil dar aula hoje depois do DESH, ele já prepara todo o terreno para a gente. Mas o Christian Barnard, na África do Sul, fez o primeiro transplante ortotópico homólogo de coração. Foi o paciente Luiz Woschkensky que recebeu esse coração dessa mocinha aí, Denise Dorval, que tinha sofrido um acidente automobilístico grave, com lesões encefálicas graves, que noticiava-se nas manchetes, eles vão perder a Denise. Essa moça não tem mais chance de sobreviver. Entra no universo a discussão da morte encefálica, porque o coração dela serviu, porque ela ainda estava viva, não é? Outro avanço tecnológico que lança para nós a discussão da bioética no universo da medicina foi a realização de uma fertilização in vitro em 78, por Robert Edwards e Patrick Steptoe, e deu possibilidade de nascer a Louise Brown, primeiro bebê, dito bebê de proveta, né? Bebê de laboratório. Nós começamos a ter chance de mexer com estas celulinhas aí. O gameta que antes ficava lá na proteção do aparelho reprodutor feminino, seguindo leis biológicas, agora a gente tinha a chance de interferir nele, de mexer com ele. Aí a gente já começou a fazer até coisas que só eram imaginadas na ficção científica. Nós começamos a mexer com essas células e geramos um mamífero por uma produção assexuada. Tudo bem que ela não foi muito perfeitinha, porque tinha lá uns defeitos que o envelhecimento era mais precoce, mas a gente começou a avançar no conhecimento, já tínhamos a contribuição do Watson e Crick, do DNA, e começamos a ter possibilidade de mexer com esse mapa, e não só fizemos clones, como também mexemos na genética desses clones para que a transgênica Polly produzisse um leite que pudesse ser utilizado para tratar hemofilia. Isso abriu um universo de discussões do que é que nós podemos fazer, qual é a capacidade que tem o ser humano de mexer com estas células que são potencialmente as geradoras da vida. Tudo bem que as discussões tomaram um rumo meio exagerado, que nós não vamos chegar a ter um genoma delivery para você falar que foi daqui que pediram uma meia italiana, uma meia portuguesa, olhos azuis, sem caspa e sem sardas. Poxa, eu perdi com sardas, né? Nós não estamos nesse nível, mas nós podemos mexer com essas células. E aí, por isso que eu falo, Décio me ajuda bem na palestra, porque mexer com essas células
desfazer a harmonia da evolução dessas células. Claro que a gente pode fazer isso com uma intenção de sermos super-homens, com a intenção nobre de salvar uma vida, uma intenção nobre de usar essas células embrionárias para trazer saúde para indivíduos, buscar salvar uma vida. No entanto, se nós interrompermos o processo de desenvolvimento destas células, talvez nós não deixemos chegar esta célula no ponto que está esta criancinha lá no útero, uma foto do Lynette Nielsen, que é um fotógrafo que faz fotos maravilhosas nesse sentido e nos mostra a beleza da construção dessa estrutura orgânica. Se nós interrompermos o desenvolvimento destas células, nós não permitiríamos que essas células chegassem a este nível. Quantas vidas ele não salvou? Quantas vidas ele ainda não salvará com a tarefa toda que ele teve? Se nós tivéssemos interrompido as células no comecinho, nós não teríamos esse personagem para nos ajudar a entender melhor quem é o Espírito, o que é o Espírito. A saber, a conhecer que nós temos vidas sucessivas, que nós estamos submetidos a uma lei natural muito bem argumentada e muito bem discutida pelo Décio. Quem já teve a oportunidade de comprar, sabe o que eu estou dizendo. Quem não teve, compre. Não é porque ele é meu amigo, não. É porque é legal mesmo. É uma discussão muito bem argumentada sobre a reencarnação como uma lei biológica. E incluir isso aí como uma lei biológica faz a gente seguir e trilhar o mesmo raciocínio da Angélica, que é a nossa companheirinha lá da AME de Santos, na sua defesa de tese de dissertação de mestrado. A reencarnação como lei biológica nos obriga a repensar a bioética, a refletir mais adequadamente sobre o que é certo, o que é adequado, o que efetivamente nós podemos fazer, a entender melhor isso que o Décio apresentou agora, que é o que é a vida. Porque se eu entendo melhor o que é a vida, puxa, será que eu realmente posso interromper a vida biológica em qualquer que seja o estágio que ela se encontra? É ético eu interromper esse processo? Será que é ético eu interromper o processo na fase final dessa vida também, entendendo a nossa vida como uma vida sucessiva? Uma vida que está submetida à lei da reencarnação? Uma lei da reencarnação que está regida pela lei de causa e efeito? Será que a ação de interrupção não é exatamente o que eu não deveria fazer? Esses são os questionamentos que caem na cabeça da gente, que tem por obrigação, porque afinal de contas nós estamos falando aqui de educação. Educação médica, nesses desafios que nós apresentamos aí da bioética. É um big de um quebra-cabeça para você montar e efetivamente ter condições de tomar a melhor decisão. Mas você não pode tomar a decisão e resolver o quebra-cabeça da maneira mais fácil. Resolveu? Não, você não resolveu, você se enganou. Na verdade, não é a solução você pintar os lados do quadrado na cor que você acha que tem que ser. A educação, pelo relatório Delors da Unesco, nós temos que ensinar as pessoas a aprender. Aprender a conhecer, aprender a conviver, aprender a ser, aprender a fazer, ensinar a aprender. Mas o Sócrates, nosso grande amigo Sócrates, eu não posso ensinar nada a ninguém, eu só posso fazê-lo pensar. Então, quando a gente pensa sobre os desafios da bioética, a educação e a bioética, educar na bioética, nós temos que trilhar com os alunos, com aqueles que vão compartilhar conosco esse aprendizado de o que é certo, o que é adequado, o que efetivamente respeita a vida humana, é montar esse quebra-cabeça passo a passo, para e passo. Alguns trabalhos que nos dão condições de a gente refletir sobre isso. Vou destacar apenas alguns. Num levantamento bibliográfico, publicado na Revista de Medicina de Ribeirão Preto, Paiva, Guilhem e Souza observaram uma unanimidade entre os autores. A disciplina de bioética é importante. O desenvolvimento moral e ético do estudante também é importante. E delinearam algumas estratégias para se alcançar isto.
Puxa, são várias, não pode ser uma só. Debates, seminários, estudo de casos baseados em situações concretas, filmes, estimular o aluno a pensar, raciocinar, tomar decisão que eles possam considerar mais acertadas, sem excluir o valor sentimental. Não se pode excluir o valor sentimental. A opinião dos autores desse levantamento que fez Guilherme. Desafios para você conquistar isto. Puxa, um deles, carência dos profissionais de profissionais qualificados. Escassa formação de docentes na área da bioética. Grande parte dos professores raramente se atualiza. E ainda agrega valor nessa dificuldade, nesse desafio de educar bioeticamente os nossos estudantes. Os programas curriculares ideais devem ser programas contínuos, numa abordagem reflexiva constante, estratégias que partam da prática docente. Puxa, mas se você precisa de uma abordagem reflexiva, você não pode ter só professor no primeiro ano, você tem que ter no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto, professores preparados. E esses professores têm que se atualizar. Esses professores têm que ter, por exemplo, a condição de conhecer muito bem o nosso Código de Ética Médica. Esse já é um princípio, um primeiro passo. Claro que eles precisam também conhecer essas nossas discussões que nós estamos colocando aqui, porque você vai decidir pela vida e a gente nem sabe ainda bem o que é a vida, não é? Nesse trabalho que está referindo só sobre o Código de Ética Médica, conhecimento e interesse em ética médica na graduação médica, publicado na Revista Brasileira de Educação Médica, do Moura e Almeida. Olha este gráfico que ele apresentou lá. Contato de estudantes com professores que consideram mau exemplo com relação ao cumprimento do Código de Ética Médica. Olha lá o pessoal do 6º ano. Puxa, quase 80% teve algum contato com algum professor que é o modelo a ser seguido. É com ele que vai aprender, que não respeitou o Código de Ética Médica. Às vezes não respeitou por não conhecer, e às vezes não respeitou por princípio mesmo e por comportamento, o que é mais grave. Olha esse trabalho interessante do Seró de Almeida. Situações de conflito ético relevantes para a discussão com estudantes de medicina, opinião de docentes. Quais docentes? 60% com doutorado, pós-doutorado, livre docência. Então não é docente início de carreira. É docente com experiência em docência. E perguntando sobre fatores, conflitos pertinentes a serem discutidos. Curiosamente, não citaram exercício lícito e ilícito de medicina, princípios de bioética, comissões de ética, conselho de medicina, bases filosóficas da moral. Nós não estamos habilitados a discutir moral e filosofia, mas nós estamos lidando com vida. O ser humano não é só biológico, o ser humano é integral. E olha um outro dado interessante que ele identificou lá. 81% dos professores, 81 citações, falaram assim: puxa, nós precisamos discutir com os alunos o tema relação médico-paciente. E eu tenho que concordar com os professores que é necessário, como eu concordo também com o Ivan Cabral, que é necessário, essa relação está meio deturpada ultimamente. Quanto mais distante, tanto melhor, não é? Não quero me envolver, eu quero fazer a minha tarefa. Tem consultório, às vezes, de serviço assim, não adequado, que não tem nem cadeira para o paciente sentar, não é? Não olha nem para a cara do paciente. Nós precisamos efetivamente discutir isso, mas não é só este o assunto a ser discutido em bioética. Veja como são os desafios que nós enfrentamos. Olha esse trabalho da Universidade da Unesp de Botucatu, alunos do 6º ano, Revista Brasileira de Educação também. Discussão sobre ética, onde eles buscaram conhecimento? Na internet e na televisão. Bom, hoje em dia a moçada é da internet, né? Na sala de aula, com telefone, é internet e televisão. Com os professores, não tanto. Olha outra informação interessante desse trabalho, com relação aos alunos do 6º ano. Né? Influência na formação ética deles. Puxa, 82% a família. 61% a prática dos professores.
Mas da mesma forma que o Moura Almeida, olha um relato dos alunos lá. Relato de situações eticamente conflituosas que se referem à má conduta, denunciando desgaste na qualidade humanista e da relação médico-paciente dos profissionais. É uma realidade que a gente enfrenta, né? Como é que você vai educar em preceitos de ética se você não está conseguindo? Bom, quem tem criança sabe muito bem, o que vale não é o discurso, né? Filho, não pode mentir. Toca o telefone. Pai, é para você, fala que eu não estou, né? Não é assim? Então a gente não faz a educação das nossas crianças, dos nossos estudantes, dos nossos médicos, com discurso. A gente faz com atitudes. Esse é o desafio que a gente tem que enfrentar para a gente poder educar em bioética. A educação médica em bioética, a gente vai ter que subir esse paredão aí. Nós vamos ter que vencer essa dificuldade que tem os profissionais da saúde de estudar esse assunto, de estudar mais detidamente esse assunto, de tornar um curso de bioética um curso que seja transversal, transversalidade, que vá desde o primeiro até o sexto ano. Que a gente possa agregar o valor de que, puxa, nós somos seres que somos multidimensionais. Eu tenho que ter a percepção da vida real e não só da vida biológica. Alguns recursos para a gente superar esse paredão aí, seria exatamente esse. Precisamos preparar a todos aqueles que estão envolvidos com a educação, nos preceitos técnicos da bioética. Beneficência, não maleficência, autonomia, justiça, que você possa entender o indivíduo se colocando no lugar dele, para respeitar a decisão individual dele, mas ter o diálogo para que você possa apresentar a ele o que poderá significar aquela decisão dele, para a vida real dele. Aí entra a questão de que faz parte da discussão ética a religiosidade, discutir a expressão religiosa e a expressão filosófica do indivíduo. Nós somos seres multidimensionais, colocar essa possibilidade de nós sermos sujeitos a essa lei que é a lei da reencarnação, que está regida pela lei de causa e efeito. Quando nós conseguimos montar uma estrutura de educação médica em bioética com esses pré-requisitos básicos aí nós conseguiremos fazer o que fez o Valdemar Niklevics, que atingiu o pico do Everest. Com muita persistência, quem tiver a oportunidade de ler o livro vai ver, com muita persistência, com muita dedicação, com muito esforço, ele subiu 2 vezes, né? Então não se conquista resultados favoráveis e maravilhosos sem muito suor, muito sacrifício e muito esforço. Muito obrigado, pessoal. É um prazer estarmos aqui e emocionados porque esse é um congresso que mexe muito com a gente emocionalmente. Diferente dos encontros médicos tradicionais, como o Dr. Décio colocou hoje de manhã, aqui é possível uma abordagem em que se considera aquilo que nos move enquanto seres humanos, aquilo que nos move, o desejo, a satisfação. Nós podemos falar da alma, aqui é o nosso fórum, onde nós conversamos com os iguais. E mesmo que haja diferenças, existe muita tolerância para esse tipo de discussão dos assuntos médicos numa visão espiritualista. Então é muito gratificante estarmos aqui. Bom, nessa mesa em que se fala da bioética, a bioética do início da vida, ela é um tema muito importante nos dias de hoje, porque frequentemente nós vemos nas notícias, na televisão, no jornal, nas salas de aula, na prática clínica dentro do hospital e dos consultórios, esse desafio presente. Quando nós falamos de início da vida, nós pensamos no processo reprodutivo e numa visão espírita, o processo de reencarnação. Nós sabemos que as implicações do ponto de vista espiritual são muito maiores do que aquelas implicações que nós estamos habituados a ler nos tratados de medicina.
Bom, quando nós falamos então de bioética do início da vida, vale a pena recordar que, grosso modo, nós temos dois paradigmas para discussão desse assunto. O paradigma utilitarista, pragmático utilitarista, e o paradigma personalista. Bom, vou recordar que no paradigma utilitarista, nós temos uma trindade bioética que é valorizada, que é respeitada pelos partidários dessa ideia, pelos defensores dessa maneira de pensar e de trabalhar no dia a dia das consultas, na pesquisa científica. Então, 3 princípios básicos que são a beneficência, baseado então no princípio de, primeiro, não fazermos mal ao nosso paciente, trabalharmos pelo seu bem. Esse é um atributo basicamente do profissional, do médico. Autonomia. O paciente como sujeito, um indivíduo que pode discutir, e cada vez mais nós vemos isso nos dias atuais, em que as terapêuticas, as possibilidades terapêuticas são apresentadas e o paciente, ele tem determinada liberdade, tem liberdade de discutir com o profissional e equipe que o atende o melhor caminho que deseja seguir. E justiça seriam as garantias sociais que o sistema de saúde oferece para o indivíduo, que a coletividade como um todo abriga, agasalha ao tratar, ao acolher esse indivíduo num momento de vulnerabilidade, de adoecimento. Bom, nesse paradigma utilitarista, existe um outro princípio importante, que é a qualidade de vida sobrepõe a dignidade devida. E qualidade de vida, nós entendemos como a capacidade da pessoa viver os prazeres que o mundo oferece, gozar dos seus sentidos, poder se locomover, poder gerar uma aposentadoria e usufruir dessa vida. Porém, quando o indivíduo adoece, quando o indivíduo, ele, entre aspas, se torna inválido, quando ele é portador de uma necessidade especial e, portanto, no momento de grande vulnerabilidade, esse indivíduo, ele passa a não dispor da dignidade de vida. A qualidade de vida, ela é melhor do que a dignidade de vida. Então, esse é um ponto de vista materialista. Não considera uma dimensão espiritual para o ser. E é uma visão hedonista do mundo, onde se procura maximizar o prazer, minimizar a dor e aumentar as liberdades individuais. Então, esse é o grande apelo do nosso mundo, esse é o grande apelo da nossa sociedade. Os países para os quais nós olhamos e onde nós desejamos muito, como sonho de consumo, passar as nossas férias, que é o hemisfério norte, a Europa, os Estados Unidos em parte, sobretudo na Europa, o paradigma pragmático utilitarista é muito forte e quase todos os países desenvolvidos, países industrializados, eles vivem segundo essas máximas, que se confundem do ponto de vista ético, como foi apresentado pelo Dr. Décio, pelo viés da moral, porque preocupam com a beneficência, preocupam com a autonomia do paciente, com a justiça social, porém, quando se considera a qualidade de vida mais importante que a dignidade de vida, então aí já traz uma confusão e é um problema muito sério. Porque nessa visão, o indivíduo que tem autoconsciência, ele tem dignidade de vida. Imaginemos que uma pessoa que está sequelada de um AVC na cama e não consegue se expressar, é uma pessoa que já está num estado de afasia, uma pessoa que não consegue se relacionar, falar, interagir com os familiares, é uma pessoa que já não tem dignidade de vida. Da mesma forma, o bebê que não fala. Da mesma forma, a pessoa que é deficiente. Ela não tem autoconsciência, ela não consegue fazer uma ideia de si mesmo e relacionar-se, então não tem dignidade de vida. Dessa forma, os embriões, os recém-nascidos deficientes e os pacientes ditos terminais. Em oposição, nós temos um segundo grande grupo, um pensamento personalista, que também considera esses princípios da beneficência, da autonomia, da justiça, porém, considera fundamentalmente, de uma forma inamovível,
o respeito incondicional à vida. A vida, como foi posta aqui, que é um bem, pela doutora Marlene, no vídeo ontem, é um bem outorgado indisponível. Ele nos foi concedido, nós não temos a menor ideia como isso acontece para nós não temos controle disso, portanto nós vivemos essa experiência, mas nós não podemos abrir mão dela, dispor dela, interrompendo o processo de vida. Bom, quando se diz que o conceito de pessoa humana é ontológico, dizemos que desde o momento da geração, da concepção, até o último suspiro de vida, então, bom, desde a geração, essa pessoa ela já dispõe de vida. No entendimento do paradigma personalista, é no momento da entrada do espermatozoide no óvulo, chamado concepção ou fertilização, é que tem o início da vida. E existe uma dignidade em todo o contínuo, desde que acontece essa fertilização, durante todos os estágios de desenvolvimento da vida dentro do útero, quando a criança nasce, até o último suspiro dessa pessoa. Bom, a doutora Marlene Nobre, ela sistematizou, condensou esses princípios e estudou de uma maneira chamada o paradigma personalista espírita. Porque diferente do paradigma personalista que considera a vida um bem outorgado, os espíritas têm uma visão um pouco diferente. Se no paradigma personalista nós valorizamos a vida, no paradigma personalista espírita nós temos muito mais dilatado, muito mais ampliado esse conceito, essa visão. Porque a reencarnação, justamente ela, traz um sentido especial à vida da pessoa. Ou seja, a dignidade da vida é ontológica. Ou seja, desde que se existe como ser humano, e aí eu digo, a partir da fecundação, a pessoa já tem dignidade de vida. Ela não precisa ter autoconsciência. Só de existir, ela já merece dignidade de vida. Porém, o Espiritismo nos ensina sobre a filogenia do princípio espiritual. Ou seja, todos os indivíduos que estão antes do ser humano na cadeia biológica, na cadeia da evolução das espécies, dos seres no nosso universo, o princípio inteligente, conforme nos ensina Allan Kardec, vai estagiando em estágios, em experiências diferentes, até que esse princípio é individualizado, adotando a condição humana, adotando então, tendo uma individualidade, se tornando um espírito. Então, essa filogenia do espírito, do desenvolvimento, nos amplia muito e nos traz muitas implicações, muitas consequências para a vida prática. Então, bom, lembrando no Livro dos Espíritos, é permitido ao espírito apressar ou retardar o momento da reencarnação. Aqui, os espíritos deixam claro que o espírito reencarnante consegue fazer isso. A ele é facultado isso. Aqui no plano encarnado, também nós podemos, no dia de hoje, adotarmos métodos contraceptivos. Não sem implicações, porque qualquer obstáculo que se coloca à reprodução gera um impacto, conforme respondem também os espíritos. Mas é interessante nós pensarmos nessa pergunta, quando nós consideramos esses assuntos de hoje, a clonagem, a reprodução assistida, o aborto, enfim. Nem sempre o espírito pode escolher o corpo que usará, dependendo do seu grau de consciência. Ou seja, quando são espíritos com um determinado grau de desenvolvimento, participam do seu processo de organização do corpo físico, conforme está bem descrito lá no Missionários da Luz, na reencarnação do Segismundo. Porém, entre a terra e o céu, o ministro Clarencio, ele ensina que para as pessoas, de um modo geral, e aí a maioria das pessoas encarnadas, isso acontece de uma maneira automática, pela força das coisas. Pela força das coisas, se eu largar esse controle, ele cai no chão. É a força da gravidade, pela força das coisas. Se um espermatozoide entra no óvulo, acontece, nessa hora, uma ligação de um espírito que está emocionalmente conectado, ligado, sintonizado com esse casal.
pela força das coisas, a multiplicação, a divisão celular vai acontecer. Então é importante nós refletirmos também. Bom, em que momento a alma se une ao corpo? E isso é fundamental para nós tomarmos decisões. A união começa na concepção, mas ela só se completa por ocasião do nascimento. Desde o instante da concepção, o espírito designado para habitar certo corpo, a este se liga por um laço fluídico que cada vez mais vai se apertando até o instante que a criança vê a luz. É interessante que os espíritos respondem que um laço se liga, o espírito se liga ao corpo por um laço fluídico. O espírito se liga ao corpo, não é o corpo pronto, mas o corpo que está se desenvolvendo. Então, quando aconteceu a concepção, um laço fluídico, uma ligação se estabelece entre esse espírito e esse corpo. E aí então começa o processo da vida. Mas se concretiza quando a criança vê a luz. Mais adiante, em Missionários da Luz, o instrutor Alexandre, ele explica para André Luiz que a vida vai se concretizar por volta dos 7 anos de idade da criança. Ou seja, talvez um novo ciclo dessa ligação, dessa assunção de funções, da razão, como se diz popularmente. Que essa criança ela vai iniciar um novo estágio na sua encarnação. Só para nós entendermos que esse processo, ele se inicia num determinado momento e não pode ser interrompido. Bom, no tratado de obstetrícia mais lido na América Latina, que é o Rezende, na sua primeira edição, já em 1963, tem o conceito que gestação é caracterizada pela presença no organismo da mulher de um óvulo fecundado. Na cartilha do Ministério da Saúde sobre contracepção de emergência, está escrito que concepção é quando o ovo já aconteceu a fertilização, o espermatozoide já entrou no óvulo, mas quando esse ovo, o zigoto, ele nida, quando ele se implanta no útero. Veja bem que perigo é isso para quem não está bem avisado. Porque o conceito clássico é o conceito personalista espírita, é o conceito do paradigma personalista, a vida começa na concepção. Porém, agora, autoridades sanitárias aqui no nosso país utilizam a palavra concepção com um outro significado, quando acontece a implantação do ovo. O que acontece 1, 2 semanas depois do processo da concepção. Então, estejamos atentos a isso. Como o professor Fernando mostrou anteriormente, o embrião ele não é meramente um amontoado de células. E segundo esse pesquisador, o Erwin Schrödinger, ele fica fascinado, é um físico, como que toda a complexidade do ser humano surge justamente a partir desse conglomerado de células, tudo de uma maneira tão mágica. Bom, a Kate Moore, no Tratado de Embriologia, mais lido atualmente, consagrado, ela defende a ideia desse contínuo do ser humano, que vai desde a fecundação até a morte. São fases diferentes do ser humano. Bom, outro fato científico importante a respeito do embrião, para nós encararmos esse desafio contemporâneo, é que o embrião é um ser independente do organismo materno. Ao contrário de que grupos que defendem a autonomia da mulher, que o bebê pertence ao corpo da mulher. Bom, e uma prova disso, citada pela doutora Marlene no seu livro A Alma da Matéria, e também na revista Saúde e Espiritualidade, é o seguinte, que ela menciona um artigo publicado na Nature, em que a enzima IDO procura neutralizar a ação do triptófano materno das células T. Essas células T da mãe gerariam uma expulsão, um não reconhecimento do embrião. E o embrião produz essa enzima justamente para fazer frente a essa, entre aspas, essa agressão que poderia sofrer da mãe. Isso mostra que o embrião ele tem a sua autonomia. Então o embrião não pertence ao organismo da mãe, está sob sua guarda e precisa do ambiente materno para se desenvolver.
mas não é da mãe. Outro fato científico é o seguinte, que o ser humano, ele possui poucos genes em relação ao que se esperava na pesquisa do Projeto Genoma. Nós possuímos 25.550 genes contra aproximadamente cerca de 300 a menos no rato. 19 mil no milho. Então, o que tem de diferente no ser humano em relação a esses outros seres? O que nos coloca numa posição diferente? É que, conforme já foi falado anteriormente, o ser humano, ele possui o espírito, possui um modelador biológico, possui vontade. Essa vontade liga e desliga determinados genes, e cada gene tem, supostamente, cerca de 2.000 funções possíveis. Então é por isso que com poucos genes, a mais que um rato e que um milho, o ser humano pode realizar milhares de funções mais complexas que esses seres. Bom, o chefe da pesquisa do Projeto Genoma, logo no seu encerramento da pesquisa, diz o seguinte: a complexidade do ser humano surgiu de alguma outra fonte pela qual devemos começar a procurar. Olha que interessante, porque se acreditava que, ao se descobrir o genoma humano, teria sido descoberto o enigma da vida. E o próprio coordenador da pesquisa faz essa afirmação. Um dos grandes laboratórios, o Craig Venter, laboratórios que ajudaram a sequenciar o genoma humano, um laboratório privado, ele diz o seguinte, que existem duas falácias a serem evitadas ao final dessa pesquisa. Determinismo, a ideia de que todas as características de uma pessoa estão impressas no genoma. Então, que se acreditou também. Eu vou herdar da minha mãe a cor dos olhos, a altura, o tipo de cabelo e o meu temperamento. E todas as minhas tendências pessoais. Então ele diz que isso é uma falácia. Ele reconhece isso. E o reducionismo, que a descoberta sequência dos genes humanos, após essa descoberta, faremos uma descrição causal completa da variabilidade humana. Então, não é verdade. Então, o que poderia explicar isso? Um físico inglês, o Rupert Sheldrake, ele então traz uma teoria que combina muito bem com o que foi descrito por Allan Kardec como perispírito. Ele, esse professor universitário de Cambridge, ele coloca que todos os corpos têm o chamado campo morfogenético, que é um campo de energia sobre o qual o ser se organiza. E aí, no caso, nós temos o exemplo do ímã. Uma barra de ferro imantada, emitindo eletromagnetismo, atrai para cima de si limalhas de ferro. Assim é o processo de formação do nosso corpo, conforme ensina André Luiz. A forma humana é fundida nesse cadinho poderoso, que é o útero, onde chega o ovo e, por forças magnéticas inelutáveis, segundo André Luiz, em Missionários da Luz, então as partículas materiais vão se justapondo sobre esse molde que o professor Rupert Sheldrake chama de campo morfogenético, dando então origem à vida. Outro importantíssimo aspecto a ser considerado é que hoje já é uma verdade científica, existe um psiquismo fetal, existem inúmeras publicações que valorizam isso. E é curioso que, por exemplo, essa senhora, se os bebês pudessem falar, Miriam Xer, é uma pessoa ateia, é uma psicanalista, e o psicanalista acredita que o ser humano é o ser formado pela palavra. Como ela, é interessante isso, como ela faz psicanálise de bebê, nós ficamos pensando que o bebê não fala ainda. Ele não teve a chance de aprender a linguagem de uma forma tão elaborada como nós adultos. E, no entanto, os bebês, eles apresentam comportamento, apresentam personalidade, eles apresentam já um psiquismo bastante desenvolvido. Tem muitas outras pesquisas que não tem como a gente abordar. Outra coisa é que o acaso não poderia explicar a vida, já que para funcionar os cerca de 20 aminoácidos que nós temos presentes no zigoto, são necessárias cerca de 2.000 enzimas. E a chance delas se organizarem de maneira a formar a vida e desenvolver o ovo é 10 elevado a 1000. Então são esses dois jovens físicos que chegaram a essa conclusão depois de muitos cálculos matemáticos. E eles sugerem que existe um organizador por trás disso aí, como a doutora Marlene diz ontem, Deus. Então, por isso, o aborto provocado é uma terrível calamidade. Vários nomes são usados para se falar do aborto e existem eufemismos, como, por exemplo, aborto legal.
Aborto legal é ilegal do ponto de vista espiritual. Aborto legal é permitido pela lei dos homens, é moral pela lei brasileira, mas é antiético, como o professor Décio coloca. Aborto induzido minimiza muito o peso da situação. Terminação da gravidez, então, termination of pregnancy, seria a maneira delicada de falar. Redução da gravidez, quando tem vários bebês dentro do útero, na reprodução assistida, você vai lá e tira, injeta uma substância que mata um ou dois, para que outros dois desenvolvam e não nasçam muito prematuros. Entre nós é conhecido como aborto provocado. Existe uma diferença que deve ser feita entre aborto e miscarriage ou pregnancy loss, que é o aborto espontâneo. Não é do aborto espontâneo que nós estamos falando. Nós estamos falando do aborto provocado, contrariando a evolução da natureza. A gravidez não planejada é algo, talvez a maior causa do aborto provocado. Então nós temos na Europa de 30% a 50% das gestações que não foram planejadas. Na nossa experiência pessoal de consultório, onde a maioria das pacientes são casadas e de instrução universitária, 24%, quer dizer, 1 em cada 4 gravidez não foi planejada. Mas veja, estou falando da elite social. No hospital universitário onde nós trabalhamos, a situação é bem diferente. Então, nós temos ideia da situação no Brasil. Hoje, 11% dos brasileiros são adolescentes. E 1 em cada 4 gravidezes, hoje, acontecem em meninas com menos de 20 anos. Sendo que 10% de todas as gestações acontecem em meninas com menos de 14 anos. Então, realmente é um problema muito grave. Nós não estamos de frente perante uma situação inocente. Quando pessoas materialistas falam que nós temos que resolver essa questão, precisamos mesmo, mas não é com aborto, é com a educação, com a oferta de serviços de saúde, como já ficou bem demonstrado na experiência do Chile, onde o aborto era permitido, ele foi impedido legalmente nos anos 80, e de lá para cá a quantidade de mortes maternas por causa de aborto diminuiu sensivelmente, e isso foi relacionado a melhor condições de saúde pública, de educação em saúde para a população. Bom, só para nós termos ideia da Suécia, que é um país que nós olhamos com desejo de consumo, porque lá tem os melhores resultados de parto no mundo, lá na Suécia o aborto é legal, até 18 semanas não precisa... toda mulher tem liberdade, em alguns casos até 22 semanas. Olha que interessante isso. Em 1975 aconteceu a legalização e aumentou praticamente 7 vezes a quantidade de aborto induzido. Olha que horror a taxa de repetição. 3 a 10 repetições por cada mulher que faz aborto. Parece que quando a pessoa entende que o Estado considera aquilo lícito, é porque é bom. É essa a sensação que fica. Então está aí o gráfico mostrando, no ano de 1961 estava por volta de 5, e agora nos dias atuais, 35, multiplicou por 7 vezes a quantidade de abortos provocados nesse relatório anual, que é o último da Suécia. Então aqui mostrando que 20,8%, 21% de todas as gestações na Suécia terminam em aborto provocado. Olha que interessante no Uruguai, onde a legalização do aborto aconteceu em 2012, de 2013 para 2014 aumentou em 20% a realização do aborto. Então por que houve esse aumento? Porque o cidadão, ele entende que pode. Então vamos fazer, é normal. Ou então, pesquisas falaciosas, como essa da revista TPM. Precisamos falar sobre aborto. A cada 2 dias, uma brasileira morre em decorrência de um aborto ilegal. É certo ou errado, pessoal? Errado. Esse dado é mentiroso. Mas a pessoa vê uma matéria dessa sensibilizando, ela pode achar que é verdadeira. Então, olhe bem que importante. A cada 2 dias, uma brasileira morre. Não é verdade. No ano passado, no ano de 2014, nós tivemos 35 mortes maternas relacionadas a aborto, no ano. Então, é pouco. É muito pouco perto disso que foi colocado. Não é pouco, mas é muito menos do que isso que foi colocado. Então, também a mortalidade materna, sem que tivesse sido feito nada para que se mudasse esse problema, legalizasse o aborto, aqui no Brasil veio diminuindo. De 1990, saiu de 141 mortes de mães por ano, por cada 100 mil bebês que nascem vivos, para, no ano 2011,
63 e uma estimativa para 2015 de 35 mortes. No começo dos anos 90, nós tínhamos o aborto como terceiro lugar, 16%, e a estimativa que se chegue nesse ano, em último lugar, com 3% das mortes. Então o problema existe, mas não nas dimensões que se é colocado. Agora é trágico nós entendermos que existem cerca de 90 milhões de nascimentos por ano e 60 mil milhões de abortos por ano. É muito chocante esse dado no mundo inteiro. Então o aborto, de fato, é um problema de saúde pública, porque é o motivo da apresentação que nós faremos amanhã, e eu convido a todos. Existem repercussões físicas e psicológicas importantíssimas, graves, para a mulher que faz o aborto. Porque aqui se discutiu muito, se falou muito até agora, sobre a ética do ponto de vista do feto, mas eu queria advertir que existem consequências drásticas, graves também para a mulher. E é muito duro falar de aborto, porque se a frequência de fato é essa aqui, então nesse salão há muitas pessoas que possivelmente nos envolvemos com isso em algum momento da nossa existência, em que tínhamos menos consciência, e é doloroso demais, porque agora nós temos a consciência espírita a nos alertar sobre todas essas coisas, mas nós lembramos que existe a possibilidade de trabalho, que o espiritismo ele não é regido por uma condição pela lei de Talião. Ensina que a lei de Talião não vigora sobre o homem. É a lei de amor, a bondade divina, que nos traz a cada dia oportunidade de reconstruir das mais diversas formas. Então, vou passar por aqui. Então, como diz Emmanuel, na etiopatogenia, ou seja, na causa do desenvolvimento de muitas doenças para a mulher, existe a fuga do dever, que é o aborto. Por isso ele é uma calamidade. No atendimento fraterno na nossa casa espírita, lá em Vitória, nós vimos que 13% das pessoas que buscam o exame espiritual para saber se a causa profunda dos seus problemas é de ordem física, é de ordem espiritual, 13% nós encontramos que estão relacionadas com um aborto provocado. Muitas vezes a criança perdoa a mãe, outras vezes nós não temos essa situação. Então, por isso, o aborto contraria princípios biológicos, mentais e espirituais. Bom, as células-tronco, que foram já mencionadas aqui, o conhecimento dessas células-tronco permitiria uma progressão da ciência importante. Agora, é importante dizer que, depois que acontece a entrada do espermatozoide no óvulo, a concepção, as células começam a se multiplicar de uma maneira muito rápida, e quando o zigoto tem 16 células no estado de mórula, então essa célula ela tem que ser sacrificada para se retirar algumas células para poder então ser feita a pesquisa a partir delas. Com isso nós temos a destruição do ovo. Por isso a grande polêmica, quando nós falamos do contínuo que existe desde a concepção até a morte. Então, ao fazermos estudo nas células-tronco, nós estamos trazendo uma morte para o feto. Olhe bem, até 5 dias que aconteceu a concepção, nós temos a chamada célula-tronco embrionária. A partir dessa ocasião, então, nós já temos uma célula-tronco que, apesar de ser muito novinha, é considerada adulta. A pesquisa com as células-tronco, ela foi liberada no ano de 2005, aqui no Brasil, mas nenhuma pesquisa com células-tronco no mundo, ela chegou a um resultado efetivo, positivo, benéfico para a sociedade. Por um outro lado, nós temos a possibilidade de utilizarmos células adultas, como é o caso dessa garota, Hannah Warren, que recebeu uma injeção, uma traqueia feita artificialmente em cima de um molde plástico, a partir de células da sua medula óssea, que foram aspiradas do osso da bacia, no meio de cultura própria. Essas células foram injetadas em cima desse molde de plástico, e ela, que não tinha traqueia ao nascer, ela teve então uma traqueia implantada aos 2 anos de idade com células-tronco adultas. Essas não oferecem problema nesse contínuo que deve ser preservado, e a pesquisa com essas células-tronco, então, é bastante promissora, né? E nós lembramos aqui que uma vida não é mais importante que outra vida, porque o que adianta nós beneficiarmos alguém com a produção de órgãos, com criação de remédios, se nós estamos suprimindo vidas nesse processo? Bom, a reprodução assistida
ela é muito frequente porque 20% da população, aproximadamente, tem problemas reprodutivos e são bastante frequentes no Brasil as fertilizações in vitro ou reprodução assistida. Isso é uma estimativa, o dado real não é conhecido. Bom, a reprodução assistida é a utilização de técnicas para ajudar esse processo de entrada do espermatozoide no óvulo, por alguma doença da mulher, do homem ou de ambos. O Conselho Regional de Medicina, o Conselho Federal de Medicina, ele normatiza sobre a reprodução assistida. Porém, as regulamentações que o Conselho Federal de Medicina oferece abrem campo para uma discussão ética muito grande, como nós podemos perceber daqui para frente. Olha só, a resolução de 2013, bom, aqui em 2010 ficou definido que mulheres de 35 anos, o máximo de embriões que podem ser implantados são 2. Mulheres de 36 a 39, 3. Mulheres com mais de 40 anos, até 4 embriões. Por que isso? Porque tem pessoas que falam assim, eu não vou engravidar cedo não. Porque, meus amigos, a idade ótima para a mulher engravidar, pasmem vocês, do ponto de vista biológico, corporal, o clamor da vida é 15 anos, 14 anos. Hã? Sim. O clamor biológico. Foi essa idade que as nossas avós, bisavós engravidaram. Por quê? Porque não deu tempo de ter doença, o corpo está muito saudável. Porém, do ponto de vista da maturidade da pessoa, não é desejável. E hoje nós adiamos o início da vida reprodutiva. Só que nesse adiamento aparece endometriose, aparece gonorreia, clamídia, aderências, etc. E aí fica mais difícil engravidar. Só que a chance da mulher engravidar por reprodução assistida é cerca de 30%. De fazer todo aquele processo caro, difícil, doloroso para algumas mulheres, é 30%. Faz tudo e só 30% é que vai dar certo. Então, para diminuir o risco disso falhar, o que os médicos que trabalham com reprodução assistida fazem? Eles preparam muitos embriões e congelam, preparam 15, 20 embriões para cada casal que se propõe, tira alguns, então, para mulheres de 35 anos, até 2. Para mulheres de 40, até 4. E usa aqueles ali, e se colocar 4, por exemplo, poxa, gravidez de quádruplos, então vou injetar uma substância lá dentro para reduzir o número de embriões. Deixo só 2, porque a chance de nascer prematuro é muito grande. Entender a dificuldade. Isso é complexo demais. E depois que, olha só o que a resolução do Conselho Federal de Medicina fala. É permitido criopreservar gametas, embriões e tecidos gonádicos. Embriões criopreservados por mais de 5 anos podem ser descartados. Joga fora. Porém, nós sabemos que existe o laço fluídico em cerca de 1/4, porque é aproximadamente essa a taxa de sucesso. Porque 30% aproximadamente dá certo, fertilização assistida, nos outros não dá certo. Né? Então, vamos lá. Agora, existem casos de embriões congelados por 6 anos, e um outro caso de 19 anos, em que a vida se fez a partir do uso de um embrião congelado. Nós não podemos fechar os olhos para isso. Então, em condições ideais, toda criança deve ser um filho desejado. Importante nós pensarmos isso no início da vida. Deve-se planejar a concepção do futuro bebê. A grávida deve centrar-se em amar o bebê. Bom, nesse momento, eu achei que eu ia pagar mico se eu fizesse, se eu falasse agora que eu vou falar, mas como a doutora Marlene bateu no pão, eu me senti no direito de agradecer em público a minha chance de nascer. Obrigado.